Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal de Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez hoje com vocês, essa noite para corrigir as questões aqui, 18 questões de penal e processo penal, que foram cobradas pelo CESP no concurso do MP do Ceará para o cargo de técnico. A prova teve um nível bom, um bom nível, não foi fácil demais, nem difícil demais, uma questãozinha ou outra um pouquinho mais difícil, outras mais simples, então um bom nível, uma prova de bom nível, nada muito fora do comum, perfeito? Sem perder tempo então, vamos para a correção, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, quem não segue ainda, siga lá no Instagram que tem muita coisa legal para a sua preparação, tá? Vamos lá então. Primeira questão é a 103, é um caso aqui para 4 itens, né? Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves, né? A 103 fala, porque ele estava embriagado, deve ser considerado inimputável? Claro que não, falamos sobre isso no nosso curso A Exaustão, falamos na revisão de véspera, né? A embriaguez voluntária ou culposa não gera inimputabilidade penal, artigo 28, é falsa, portanto, né? A única embriaguez que gera inimputabilidade de acordo com o Código Penal é a embriaguez acidental completa, né? Aqui não é o caso, ele é uma embriaguez ou voluntária, ele quis se embriagar, ou culposa, ele se excedeu na ingestão do álcool, então não vai afastar a imputabilidade, ele responde pelo fato. Questão tranquila. 104. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será hediondo, crime hediondo. Tá certo. O artigo 1º, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos, que foi ministrada pelo professor Paulo Guimarães, ele vai dizer que o homicídio ele é crime hediondo, homicídio doloso, quando for qualificado ou quando for praticar atividade típica de grupo de extermínio. Não é o caso, nenhum dos dois casos. Ah, se for aqui, diz, ó, se for homicídio simples doloso, vai ser hediondo? Não, homicídio simples não é hediondo, salvo quando praticar atividade típica de grupo de extermínio. Portanto, está correto o artigo 1º, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos. 105. Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo, nesse caso, admitida a renúncia à representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Para isso, tem que saber o seguinte, é aqui violência doméstica e familiar contra a mulher? Sim ou não? Seja como for, a resposta vai ser errada. Como assim, professor? Se fosse, não é o caso, se fosse violência doméstica e familiar contra a mulher, a lesão corporal, ainda que leve, seria crime de ação penal pública incondicionada. Então não caberia renúncia à representação. Mas não é o caso, não é violência doméstica e familiar contra a mulher, ele bateu na moça aqui na boate, nem se conheciam e tal. Então aqui não é violência doméstica e familiar contra a mulher. Então segue a regra geral, lesão corporal leve, crime de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 88 da Lei 9.099/95. Agora, cabe retratação da representação? Cabe, na forma do CPP, regra geral, artigo 25, até o oferecimento da denúncia. Então esse regramento aqui não se aplica porque não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, e se fosse, seria crime de ação penal pública incondicionada. Portanto, está errada a questão de número 105. 106, o crime praticado por Mário contra a moça admite extinção da punibilidade pela prescrição, tá certo, é um crime prescritível, né, como a grande maioria, e renúncia ao direito de queixa? Não. Por quê? Porque não é um crime de ação penal privada. Logo, não há que se falar em renúncia ao direito de queixa, né? Portanto, é falsa. Mais um casinho para 4 itens. Ana, servidora do MP Ceará, aproveitou-se do acesso que a função, né, que a sua função pública lhe permitia, para se apropriar de valores do órgão público.
Durante o inquérito, preocupada com a eventual condenação, Ana ofereceu vantagem pecuniária a uma amiga que não exerce função pública para prestar depoimento falso em seu favor, a qual assim o fez. Então a Ana praticou dois crimes, né? Primeiro praticou um peculato. Aqui a questão diz que aparentemente é peculato apropriação, mas ela fala que valeu-se do cargo para se apropriar, não disse se estava na posse dela ou não. Enfim, peculato apropriação ou peculato furto, tanto faz nesse caso aqui, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Mas é um peculato doloso. E depois ela subornou lá a amiga, que era testemunha no processo contra ela. Artigo 343 do nosso Código Penal, que é o crime de suborno, testemunha, contador, perito e por aí vai. É um crime do artigo 343, crime contra a administração da justiça. Maravilha. E a amiga aqui, que aceitou o dinheiro para prestar depoimento falso e prestou, praticou falso testemunho majorado por cometido mediante suborno. Então vamos adiante, vamos lá. Na situação hipotética, 107. Ana estará sujeita à pena privativa de liberdade, que poderá ser cumprida em regime fechado, tanto em regime fechado quanto em regime aberto. O artigo 33 fala isso, que a pena de reclusão ela pode ser cumprida em qualquer dos três regimes. Regime fechado, semiaberto ou aberto, tanto faz. Se eu disser que a pena dela pode ser cumprida em regime fechado, tá certo? Tá certo. Se eu falar que pode ser cumprida em regime aberto, tá certo? Tá certo. Então se eu falo que pode ser cumprida em regime fechado ou aberto, tá certo. Também pode ser semiaberto, não tem problema. Mas a questão não restringe, não fala apenas em regime fechado e aberto. Não, pode ser fechado, semiaberto ou aberto, artigo 33, porque é pena de reclusão. A pena de detenção, ela só pode ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto. A de reclusão, fechado, semiaberto ou aberto no regime inicial, não tem problema. Portanto, o 107, correto, artigo 33 do Código Penal. 108, Ana deve ser responsabilizada por apropriação indébita. Errado, claro que não, ela cometeu aqui peculato, né? Portanto, é falsa. A amiga de Ana vai responder por falso testemunho, ok, artigo 342, deixando o fato de ser punível se antes da sentença ela se retratar, né? Declarar a verdade. Tá certo? Tá. Artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. É bom frisar que essa retratação tem que ocorrer no próprio processo em que ela mentiu, né? Mas está certa, 109. 110. A conduta de Ana, ao oferecer dinheiro para que a amiga mentisse, não caracteriza crime de corrupção ativa. Corrupção ativa é o crime do artigo 333 do Código Penal, quando o particular oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público para que ele infrinja o seu dever funcional. A amiga dela não exerce cargo público, né? Ela é uma testemunha e recebeu dinheiro para mentir, né, em juízo. Então tá certo, isso não é corrupção ativa. Isso configura aqui o crime do artigo 343, é o crime de suborno, testemunha, perito, tradutor e por aí vai. Alguns chamam esse crime de corrupção ativa específica, ou especial, mas não é o crime de corrupção ativa, de qualquer forma, que é o crime do artigo 333. Então está correto, 110, não é crime de corrupção ativa, é um crime específico, crime contra a administração da justiça, suborno, testemunha, perito, contador e por aí vai, tá? Então a 110 é correta. Vamos para a próxima. Mais um caso, para 5 itens agora. Thales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima Marta, com a qual não possuía relação anterior. Há indícios de que Thales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. Maravilha. Vamos então agora para os itens, né? 111. Marta não poderá habilitar-se na ação penal como máxima de acusação, por ser a vítima do crime. Tá certo isso? Claro que não, né? Artigo 268, é claro que pode. A vítima pode perfeitamente atuar como assistente de acusação na ação penal pública. Claro que tá errado. 112. A competência para julgar Thales será de um dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Claro que não, não é violência doméstica e familiar isso aqui. Vai ser para o juiz singular, normalmente, portanto é falso, né? Ele nem conhecia a Marta, ó. 113. O juiz poderá aplicar medidas cautelares a Thales, pode, como a monitoração eletrônica, ok, artigo 319, ou se entender que essas não são adequadas o suficientes, converter a prisão em flagrante em preventiva. Tá certo, afinal de contas, o crime aqui tem pena máxima de 10 anos, admite aqui a prisão preventiva, ele pode fazer isso, portanto, artigo 310 é uma das possibilidades, 310 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva é uma das possibilidades quando o recebimento do auto de prisão em flagrante delito, artigo 310, inciso 2, do Código de Processo Penal. Então, desculpem, a 113, né? Tá correta, artigo 310,
inciso 2 do CPP. Tá? 114, o crime de estupro não admite retratação, nem perdão pela vítima, cabendo ao MP oferecer denúncia no prazo de 5 dias, estando tales preso. Tá certo? Tá certo. É a previsão do artigo 46 do CPP. Estando preso indiciado, o MP tem um prazo de 5 dias para oferecer denúncia. E estando solto, 15 dias para oferecer denúncia. Isso, claro, a contar do recebimento dos autos do inquérito policial. E, de fato, não cabe aqui retratação nem perdão, porque não é crime de ação penal pública condicionada nem ação penal privada. Já foi um dia. Hoje, o estupro, desde a Lei 13.718 de 2018, é crime de ação penal pública incondicionada. Então, está certa a questão número 114. 115, a investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo delegado, sendo necessário requerimento que Marta represente formalmente contra Thales. Errado, porque é crime, como eu disse, de ação penal pública incondicionada hoje, portanto, é falsa. Agora mais um casinho para os outros 5 itens. Nero responde à ação penal por crime contra o patrimônio particular na comarca de Caucaia. Como ele não foi encontrado para ser citado pessoalmente, o juiz nomeou um defensor dativo e deu seguimento ao processo. Tá certo isso? Claro que não, né? Ele tinha que ser citado por edital. Por fim, Nero foi condenado, apesar de a defesa ter alegado... alegado o quê? Nulidade da citação. Maravilha. Vamos lá, então. 116. Caso o processo de Nero seja manifestamente nulo, será cabível impetrar habeas corpus no TJ do Estado do Ceará. Tá certo isso? Sim. Por quê? É cabível habeas corpus, dentre outras hipóteses, quando o processo for manifestamente nulo, né? Artigo 648, inciso 6º do Código de Processo Penal. Então é uma das hipóteses que admite em que se admite o habeas corpus. 117, Nero poderá ser obrigado a pagar os honorários do defensor nomeado pelo juiz. Tá certo, isso é uma possibilidade. Artigo 263, parágrafo único. Se por acaso ele não for pobre, ele vai poder sim ser obrigado a pagar, ele será obrigado a pagar os honorários. Então a questão fala que ele poderá ser obrigado, tá certo. Por quê? Porque a questão não especifica se ele é pobre ou não. Então ele poderá ser obrigado, desde que seja pobre. Então tá certo, né? É uma possibilidade? É, desde que preenchidos os requisitos. No caso, ele não ser pobre, ele vai ser obrigado a pagar os honorários para evitar que o camarada não constitua advogado, contando que o juiz vai nomear um para ele e ele economiza uma prata, né? Então, nesse caso, se o camarada ele não nomeou, não constituiu patrono e deixou que o juiz nomeasse para ele um defensor, esse acusado, na forma do artigo 263, parágrafo único, se ele não for pobre, vai ser obrigado a pagar os honorários do defensor dativo nomeado pelo juiz. Portanto, está correta. 118. Como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, Nero deveria ter sido citado por hora certa. Claro que não. Se o cara está em local incerto, não sabido, local desconhecido, a citação é por edital, na forma do artigo 361 do CPP. Citação por hora certa, só quando o réu está se esquivando, se ocultando para não receber citação, se esquivando para não receber lá o oficial de justiça, né? O cara mora lá, tem-se o endereço dele, mas o oficial nunca consegue falar com o cara se esquiva e tal. Aí sim, citação por hora certa, artigo 362. No caso aqui, o cara não foi encontrado, não sabe o paradeiro dele, citação por edital, portanto é falsa. 119. Da sentença que condenou o Nero, cabe rese, né, recurso em seu distrito, no prazo de 5 dias? Claro que não. Vai caber o recurso de apelação para impugnar a sentença de condenação ou absolvição, então é apelação nesse caso. Artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, falsa. E 120, na sentença condenatória de Nero, o juiz deve fixar valor mínimo para a reparação dos danos, considerando os prejuízos causados à vítima, tá certo, é a previsão do artigo 387, inciso 4 do CPP. A doutrina elenca alguns requisitos para isso, mas está certo, é a previsão literal do artigo 387, inciso 4 do CPP, correta, portanto, a 120. Desde 2008, o juiz tem que fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados quando proferir sentença condenatória. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixo aqui mais uma vez o meu Instagram. Quem não segue ainda, siga lá, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Eu, como disse, agradeço demais pela atenção. A prova, como eu disse para vocês, teve um nível tranquilo. Quem conseguiu pescar ali os detalhes dos casos, resolveu a prova de processo penal sem maiores dificuldades, não teve um nível muito avançado, bastava ter conhecimento sobre alguns pontos ou outros e vocês conseguiriam resolver ali as questões dos casos concretos tranquilamente. Não foi uma prova muito extensa em penal e processo, foram 4 casos, né? E aí
algumas questões, 4 ou 5 para cada um deles, uma prova de um bom nível. Pessoal, agradeço imensamente a todos pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!